Sexualidade virtual, os cuidados necessários, parafilia e muito mais sobre sexualidade. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre sexualidade. Primeira pergunta: o sexo virtual ele pode ser prejudicial ao indivíduo? O sexo virtual ele trouxe novas maneiras e possibilidades para desenvolver a sexualidade e colocar em prática algumas fantasias sexuais. Um ponto que merece total atenção é que poderá ser prejudicial é a fixação da pessoa por esse tipo de prática sexual, pois assim o afastará da vontade de ter um relacionamento real. Outro ponto relevante é que a prática do cybersex, as pessoas estabelecem um vínculo de intimidade muito rápido, sem ao menos ter informações sobre essa pessoa. O sexo virtual ele pode ser lúdico, facilitará a exploração do próprio corpo, viajar na fantasia do outro, trocar novas experiências. Pode ser usado também como uma válvula de escape, um jogo de sedução sem comprometimento. Então deve-se ter cuidado para que você não torne isso uma fixação, inclusive acabando com os relacionamentos reais. Lembre-se de que nada substituirá o contato interpessoal e físico. Segunda pergunta: quais os cuidados que se deve ter em relação ao sexo virtual? Vários riscos podem estar envolvidos em relação ao sexo virtual, como por exemplo no calor da emoção e excitação de fornecer os seus dados pessoais e até mesmo bancários, por exemplo, e não promove relacionamentos mais sérios. Então será necessário ter alguns cuidados. Certifique-se de quem é a pessoa, queira saber mais sobre a vida dela. Converse. Aumente a maneira de contato gradativamente. Os primeiros encontros sempre em lugares públicos. Fale dos outros assuntos, como gostos pessoais, hobbies, assuntos gerais. Não caia na armadilha de só se relacionar virtualmente. Esteja disposto a conhecer novas pessoas presencialmente. Conheça novos lugares também. Lembre-se de que a vida acontece no mundo real. Usufrua dele também. Terceira pergunta: o desejo virtual é considerado uma traição? Traição é tudo que eu faço sem o conhecimento do outro. Se faço algo escondido de alguém, é uma maneira de eu estar traindo. Se você está numa relação, é fundamental estabelecerem acordos e combinados, ou seja, terem estabelecido um contrato dessa união, mesmo que seja de uma maneira verbal, e tudo bem. Se o sexo virtual não faz parte desse acordo, logo então se caracteriza como uma traição. Ao estabelecer esse contrato, tenha consciência dos seus limites, das regras, do que aceita e do que jamais aceitará. E nunca concorde com algo somente para agradar o outro, pois com certeza se machucará. Quarta pergunta: o que é considerado uma perversão sexual? A perversão sexual ela é conhecida também como parafilia. É uma forma diferente de sentir prazer. O perverso sofre com os próprios desejos, pois não consegue controlar e nem de fazer sexo de maneira convencional. Então as parafilias elas podem apresentar graus leve, moderado e grave, e o tratamento poderá ser feito com psicólogo e terapeuta sexual. O que é inaceitável é quando envolve outra pessoa e acontece algo sem o consentimento dessa. Deve-se sempre respeitar a opinião e a vontade do outro. É fundamental entender que fantasia sexual não é perversão, pois na fantasia sexual a pessoa está exercitando a sua imaginação. A fantasia sexual auxilia o casal a sair da rotina, apimentar a relação e driblar o estresse. Quinta pergunta: quais são os tipos de parafilia? Existem vários tipos de parafilia, mas os mais conhecidos eu trouxe aqui para vocês. O voyeurismo, que é a atração e a satisfação sexual ao assistir uma situação erótica. Fetichismo, que é a atração somente por determinada parte do corpo de alguém ou objetos que o represente, como por exemplo pés e sapatos. O froteurismo, que é tocar ou esfregar-se em uma pessoa sem o seu consentimento.
o sadomasoquismo. É a complementação do sádico com o masoquista. O sádico, ele sente prazer ao provocar a dor no outro. E o masoquista o complementa, sentindo prazer ao sofrer. E também temos o exibicionismo, que é onde sente prazer quando chama atenção para si. A coprolalia, pessoas que precisam ouvir palavras obscenas para se excitar. E a coprofilia, que é o prazer que está vinculado a fezes, urina ou até mesmo a vômito. Nesses casos, a terapia sexual ela pode trabalhar essa parafilia. E se você caiu de paraquedas aqui, sou Paula Freitas. Lembrando que a primeira semana sempre tem conteúdos sobre sexualidade. No meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, eu fiz uma playlist lá com a parte da sexualidade, se esse tema te interessa. E também tenho o podcast Relacionamentos Psicologia, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.